Olá, seja bem-vinda ao primeiro episódio do Cá Entre Nós. Eu sou Inês Martins, terapeuta e hipnoterapeuta há 26 anos e aqui comigo, nesse podcast, está o meu marido, João. Cá estou, cá entre nós, para esse primeiro episódio. Meu sócio, o amor da minha vida, o homem com quem eu vivo há 43 anos ou mais e que ainda é meu namorado. O Cá Entre Nós nasceu para responder uma pergunta, né, amor? As pessoas perguntam pra gente como é que faz para sustentar um relacionamento durante tanto tempo, um relacionamento saudável, né? Onde nós estamos felizes, temos lá os nossos desafios, mas queremos continuar juntos. E essa pergunta vai ser respondida aqui ao longo dos nossos encontros no Cá Entre Nós, os segredos para você continuar junto com a pessoa que você ama durante tanto tempo de uma forma saudável, não é, amor? Exatamente, continuar junto e continuar bem, né? Exatamente. Tá pronto? Prontos? Para esse desafio? Vamos juntos! Bom, nesse primeiro episódio eu quero aproveitar e agradecer você ao vivo em cores, para quem está nos assistindo. Porque eu tenho lá as minhas doideiras, né? E ele me acompanha em tudo, vem das minhas aventuras. O Cá Entre Nós, se eu não tivesse aqui, seria Cá Entre eu. Ia ficar estranho, não é? Um pouco estranho. E quando a gente se conheceu, aquele nosso primeiro encontro lá atrás, né? Diretamente de 1982. Né? 44 anos atrás, quando nós nos conhecemos, a gente nem sabia o que ia acontecer de verdade na nossa vida, porque 43 anos depois nós estamos aqui, mas teve um primeiro momento. E um dos primeiros segredos para você que está começando a acompanhar a gente aqui no Cá Entre Nós, para estarmos juntos há tanto tempo, é uma escolha diária que a gente faz. Todo dia a gente se escolhe. Isso é incrível. Parece fácil na fala, e não é só uma fala bonita. Tem muito de realidade aqui nessa nossa conversa, mas tem muito a ver com essas escolhas que a gente faz. Eu vou começar contando, daqui a pouco você vai falar, amor, vai falar, amor. Tá bom. Eu vou começar contando sobre como nós nos conhecemos, porque eu acho que a primeira escolha foi feita ali. Eu me lembro que a gente estava no cursinho pré-vestibular, né, numa outra cidade, muito jovens, eu tinha 18, você tinha 20, e Isso. eu lembro que eu quis conversar com você um dia para perguntar sobre uma amiga que a gente tinha em comum. Na verdade, eu tinha trabalhado com essa menina uns anos antes, e se ela estiver nos assistindo, né, a Márcia, uma querida. Márcia Querubim. Exatamente, e eu não tinha certeza se era ela, porque já fazia uns anos que eu não a via, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos, então com 18 anos já fazia um tempão que eu não a via. E eu fui conversar com você veio conversar comigo para eu saber se ela era essa pessoa mesmo e tal, né? E eu me lembro que houve ali já um tanto de encantamento, né? Ai, que doido. Faz muito tempo isso, mas eu lembro que eu achei você uma pessoa muito diferente. Você só tinha 20 anos, já trabalhava numa multinacional, né? Era metalúrgico numa multinacional. Fazia teatro, tinha uma cabeça boa, Tinha um folhetim de poesia que a gente vendia no escrevia cursinho. poesias, e eu fiquei assim meio que encantada. Falei, que cara diferente desses outros que eu conheço, que eu conhecia por aí, né? E eu me lembro que isso me chamou a atenção, mas ao mesmo tempo bateu uma coisa assim: será que vai rolar, né? Será que ele vai se interessar por mim? Acho que não, acho que foi só uma conversa, só um bate-papo de calçada ali do cursinho, e ficou por isso mesmo. Mas eu quero saber, quero que você conta pra galera o que você sentiu naquele primeiro dia que a gente conversou, e se você foi tão desinteressadamente pra conversa assim como eu. Bom, veja, é interessante essas questões de conjunção aí do universo, porque eu também tinha que procurar uma colega a pedido da minha tia, que era filha da amiga dela, que não estava bem enturmada no Aham. cursinho, coisa e tal. E minha tia falou: João, você tem lá tantos conhecidos, tantos amigos, para tentar enturmar ela, coisa e tal. E onde ela sentava? Do seu lado. Tava fazendo amizade com ela, né? Então, do seu lado. Então você vê que interessante. Você queria saber da Márcia, que estava junto, se era uma pessoa que você conhecia. E eu precisava, não era nem queria, Foi uma precisava dar encomenda. uma Encomendaram isso de enturmada tal. você. Mas, quando eu a vi, a nossa colega ficou meio relegada a um outro plano, né? É.
quando eu te vi, alguma coisa diferente aconteceu em mim, né? E aí eu queria estar por perto de você mesmo. Queria estar ali contigo, queria. Tanto que depois eu saí da fila de trás e fui para a fila do seu lado, né? É, Interessante, porque assim, eu nunca chegava no cursinho no horário certo. E o cursinho, naquela época, né, o curso pré-vestibular, tinha muita gente. Então, se você não chegasse num certo horário, você não sentava no lugar que você queria, você é. sentava onde Era uma sobrava. turma muito E como eu cheia. chegava atrasado, eu sentava onde dava. Né? Às vezes ficava ali divulgando os folhetins e tal. E a partir desse momento, não. Eu já queria chegar no certo horário para poder sentar ali atrás. Na sua fila não tinha lugar para sentar, pelo menos atrás, para estar ali por perto, né? É, então, provavelmente, eu fui mais desinteressada para essa conversa do que você já estava interessado. Bom, Estava um tanto quanto um tanto interessado. quanto. E dali para frente, isso era um outro tempo, né, minha gente? Não existia internet como a gente conhece hoje, não existia muito menos O WhatsApp, WhatsApp não tinha sido não pensado, tinha sido ninguém tinha pensado. concebido essa É. possibilidade. Então era tudo muito no tete a tete, muito ali ao vivo em cores. E eu me lembro que demorou muito pouco tempo para a gente dar o nosso primeiro beijo. E Café depois nos uniu, café nos uniu. e aí esse cursinho era longo, começava às 7 da noite até quase 11 horas da noite. A gente tinha 2 Exatamente. intervalos e todo intervalo a gente ficava junto, conversando, a gente tinha longos papos, era muito interessante. Foi tudo muito rápido mesmo naquele tempo, Até o né. dia que eu te convidei para tomar um vinho quente. Exatamente, eu nem bebia e ele Não me sei se você lembra da desvirtuando. turma do Trem das 11. Quer contar? Conta, conta, é rápido. É, não, esse é um assunto acho que para um Um outro dia, próximo é tudo para bem. uma próxima etapa. Mas assim, naquele dia que a gente conversou pela primeira vez, eu falei aqui um pouquinho o que que eu vi em você, o que que você viu em mim? Que fez você continuar conectado? É difícil explicar, mas talvez uma leveza, beleza, um jeito, não sei que palavra usar, atraente de falar. Alguma coisa em você, alguma energia boa, assim, alguma coisa me atraiu profundamente e queria estar por ali conversando com você. Bom, o que aconteceu, de fato, nesse período aí que a gente se apaixonou, no É, estilo das novelas, nós nos encontrávamos na calçada do cursinho e nós corríamos um para o outro, tipo novela das 6, né? Não, novela das 8, foi muito bacana isso. é. E foi tudo muito rápido mesmo. Dali para frente a gente começou a se ver com muita frequência, todos os dias, e ficar juntos nos intervalos, e conversar longamente na escola, porque não tinha como a gente se falar fora dali, não Sim, existia WhatsApp, não existia nada disso. E em pouquíssimo tempo, você começou a frequentar a minha casa. é, assim, rapidamente, porque não sei se você lembra, um dia a gente estava numa lanchonete ali na Praça Arco Verde, que se chamava Mina Bela, e eu falei para você, nós vamos acabar casando. Exatamente, isso fazia pouquíssimo tempo que a gente Pouco tempo. estava começando E a se se a gente conhecer. ia acabar casando, os pais precisavam saber que a gente estava namorando. Então Exatamente. nós tínhamos que fazer um movimento para organizar essa coisa toda É. aí. E aí é o seguinte, eu sou filha do seu Sebastião. Seu Sebastião já é falecido. Meu pai era um homem muito bravo, era um homem muito enérgico e que tratava Sistemático, sistemático e que cuidava das filhas como se fosse uns 4 séculos atrás. 1920, mais ou menos. Exatamente. E aí, a gente não podia namorar. Eu tenho 2 irmãs, né, e 3 irmãos meninos, mas a gente não podia namorar, não podia sair, não podia ir para lanchonete, nada disso. A gente podia trabalhar e estudar. E aí, arrumar um namorado, então, nem se fala. Namorar era na sala de casa, olhando como é que fala? Com fiscalização. Tinha fiscal dos namoros ali na sala de Seus casa. irmãos. Autorização para pegar na mão. Não podia nada mais além disso. E mesmo assim, né, a gente seguiu e continuou. E eu fico me perguntando, até hoje eu me pergunto isso, né, como é que foi isso para você enfrentar, porque eu tinha medo que um dia você falasse assim: "Ah, deu para mim, pelo amor de Deus, é muito rígido esse negócio aqui, não vai rolar não, acho que eu vou cair fora". É, você mesmo usou uma palavra, nosso encontro parece que teve um encantamento, assim, alguma coisa que nos uniu muito fortemente. E para estarmos juntos do jeito que a gente planejava, daquilo que nós tínhamos planejado até antes dos seus pais me conhecerem, tinha que passar por aquela etapa, né? Existiam os métodos do seu pai, o sistema do seu pai, digamos assim, precisava passar por isso para a gente estar junto, começar uma jornada junto e estar junto até hoje, né? Exatamente. E a gente tinha medo, eu tinha muito medo que meu pai não topasse essa história da gente casar logo, então nós tínhamos um plano.
Fugir. Essa é uma das coisas mais engraçadas, porque hoje, na época não, mas hoje eu penso assim, a gente ia fugir pra onde? Pro fundo do quintal? Onde é? A gente O que é fugir, né? a Eu gente trabalhava em não São Caetano, você trabalhava ali do lado. do lado. Mas a gente tinha esse plano maluco. A gente pensava assim, se o meu pai, os seus pais não tinham nada a ver com isso, mas o meu pai, se meu pai não topasse, nós íamos fugir. Acho que a gente achava que estava na novela das 6 Eu mesmo, penso que sim. naquela época, né? Uma doideira. Mas você ficou, continuou, Sim. e eu acho que tem uma palavra que permeia tudo isso que a gente viveu juntos desde o começo, né? Esse primeiro episódio do Cá Entre Nós, ele fala muito sobre isso. Ali também nós estávamos nos escolhendo, né? Sim, Todos os dias. sim, exatamente. É, Escolha. assim, eu acho que é legal você falar o que você sentiu nesse período, dessa pressão toda, que eu tinha medo que você um dia fosse embora e não voltasse mais, e você ficou. Como é que foi isso? Eu precisei, de fato, me adaptar a algumas coisas, né? Porque daí nós queríamos estar juntos e nós não podíamos sair à vontade, igual qualquer jovem, porque na época também os jovens namoravam de forma normal, iam na lanchonete, ia no cinema, saía para dar uma volta. Na sua casa isso não era permitido, e é que nem eu falei. Essa coisa de escolha, de escolher estar junto, hoje dá para fazer essa análise. Na época Na não época a tinha esse gente nome, não não tinha essa. analisava nada, era paixão Mas mesmo, amor e foi feita gostar. uma escolha. A partir do momento que decidimos que tínhamos que passar por aquilo ali para estar onde a gente queria estar, eu diria para você que foi. Não teve nem muita pressão, foi simples. A pressão maior foi o primeiro dia que eu fui lá e coisa e tal. E foi um pouco mais difícil, né? Como é que é esse pai aí com esse sistema todo? Isso foi mais difícil. Mas depois o dia a dia foi, digamos, sendo tranquilo, né? Para ilustrar isso, me veio uma memória aqui interessante, né? As coisas gravadas assim, meio que ao vivo aqui, saem essas É, que coisas na vai cabeça lembrando as da coisas. gente. Me veio uma memória de um dia que eu não lembro por quê, né? Tem coisa que é bom a gente esquecer, que meu pai brigou comigo. Não, a briga não era com você, era comigo, na sua frente, e falou muito alto, e se destemperou, porque ele era destemperado emocionalmente, tal, não sei o quê, e você foi embora. A hora que terminou essa confusão toda, você foi embora para sua casa. E eu pensei, bom, acho que agora ele não Agora volta já era. mais. Agora já era fim, né? E assim termina esse relacionamento. E no dia seguinte você me mandou flores. Um ramalhete de flores. E no ramalhete estava escrito, tinha um cartãozinho escrito: Eu te amo. Não escrevi assim, não tem nada a ver com seu pai? Não escrevi, não? Estava escrito: Eu te amo. E eu lembro que isso foi muito importante para mim, Então, né? Eu pensei, ele vai continuar, ele ficou, né? Bom, para resumir a história, menos de um ano depois, nós estávamos entrando na casados. igreja, casados, éramos duas crianças brincando de casinha. Eu tinha feito Exato. 19, você tinha feito 21. 21. E a nossa vida no começo foi bem difícil, a gente não tinha recursos financeiros, não tinha nada, né? Como eu brinquei, não tinha um gato para puxar pelo rabo. Nós não fizemos uma preparação, né, para Não, foi tudo começar muito uma vida, rápido. né? Nós fomos começar a vida e depois ver o que dava. As pessoas diziam que provavelmente não ia dar certo, porque a gente nem se conhecia direito. E eu lembro que, sei lá, foram pelo menos 3 anos sem a gente ter uma briga. Nós fomos brigar uns 3 anos Estávamos depois, namorando ainda, né? namorando, depois vieram as filhas, né? Uns 2 anos depois a gente teve a Mariana, depois a Maísa e mais adiante o JP. E eu lembro que, de novo, ali a gente estava fazendo escolhas, porque tinha essa pressão familiar que continuou um pouco, as dificuldades das nossas famílias. Não tinha muito essa coisa de não vai dar certo, a gente volta para casa dos nossos pais, porque eu, pelo menos, não queria voltar, né? Eu queria só seguir dali para frente. E eu já não estava mais na casa dos pais, né? Ia voltar para onde, né? De antes, né? Quando eles se conheciam, a gente acabou não contando, mas eu já não estava mais com os meus pais, né? É, Então não tinha para essa história de voltar para onde, né? Então eu tinha que escolher estar junto mesmo. é. E que Na, bom, né? na sua opinião, assim, o que você acredita que manteve a gente juntos com toda essa dificuldade? Porque, que nem você falou agora, a gente analisa olhando para trás. Eu falo, pega o retrovisor e olha para trás na vida. Mas a gente casou, a gente não tinha carro, a gente não tinha telefone, a gente morava de aluguel, a gente ainda estava fazendo faculdade, uma doideira, né? Tudo assim, tudo junto e misturado.
Então eu me lembro de levar a Mariana pequenininha nas aulas de sábado na faculdade, porque não tinha com quem deixá-la às vezes. Exatamente. Não tinha apoio da família, minha mãe morava em outro estado, seus pais também sempre moraram em outro estado. O que você sente que fez a gente permanecer juntos no meio de todo esse drama, né, familiar que a gente vivia? Eu posso falar isso hoje, na época, eu não sei explicar o que eu estava sentindo, né, naquela época. Mas olhando nós agora e pensando naquela época, de novo, acho que essa palavra que você usou, né, que acho que é o forte desse nosso bate-papo, é a escolha mesmo. De alguma forma, a gente escolheu estar juntos e a gente não ia, de forma planejada, pensar em outras situações. A gente ia fazer o que tivesse que ser feito para continuar nesse caminho, nessa escolha que nós tínhamos feito. Eu te escolhi, É. você me escolheu, nós escolhemos estar juntos e daí para frente. E eu penso também que não estava no nosso vocabulário acabar o casamento. Pelo contrário, né? Não importa o que acontecia, a gente sempre trazia essa coisa de peraí, né? Como é que a gente resolve isso? Como é que a gente segue adiante? Como é que a gente continua? Desistir não era uma opção para nós, né? Que eu me lembro, nunca passou isso por a gente. E é interessante falar dessa coisa de escolha num casal, porque um escolhe, o outro escolhe, mas a escolha primeiro, ela é individual. A minha escolha é minha escolha, e a sua escolha é a sua escolha. E quando juntos a gente faz a escolha de estar um com o outro, isso acho que mantém esse laço bem apertado, forte, e também garante que se um dos dois, sei lá, existem as crises, existem as dificuldades também, nós estamos falando de relacionamento, né? Todo mundo que vive um relacionamento sabe disso. Por mais maravilhoso que seja, por mais que a gente tenha escolhido, existem momentos difíceis. Mas se existe a escolha e um dos dois está forte na escolha, esse laço não se rompe. Ele pode se abrir um pouco, mas não se rompe. E eu acho que é baseado nisso que a gente foi superando, vivendo, aprendendo, né? Tivemos que aprender a estar juntos também. O nosso querer era muito forte. É, eu estou lembrando aqui daquela fase, você trabalhava numa empresa, numa multinacional fabricante de carros, né? Isso. E eu lembro dos períodos das greves, Ah, sim. né? E a Mariana tinha nascido, ela tinha alguns dias de nascida, sei lá, poucos dias. Começou uma greve É na uma greve muito empresa. forte, né? E era aquelas greves que as pessoas ficavam Ficamos acampadas dentro acampados da uma semana. empresa. Uma semana acampados, sei lá, não vinha o pagamento depois, porque até resolver todos os processos atrasava, questão de receber, não receber, porque não estava trabalhando, então não podia receber. E eu lembro que isso também fez parte de momentos marcantes para nós, né? Onde, sei lá, eu lembro de um dia ir lá na Eu ia falar isso, porta você foi lá no Alambrado, lá, com a Mari ver você, ver a bebezinha. Mariana. Você vê momentos, esse mesmo momento muito tenso, né? E começando aqueles movimentos das greves e tudo mais, isso aí já seria 80 e... A Mari Mari nasceu em nasceu em 84, né? 84, 86... Não, Não, ela 84 tinha mesmo, 84 nascido. mesmo, ela tá nascendo, ela era um bebezinho, exatamente. É. E aí, falar em bebezinho, nascimento dos bebês, me vem uma outra memória. Acho que aqui vai ser o podcast das Das memórias, né? No memórias, Cá né? Entre Nós, a gente vai contar muitas das nossas histórias onde nós fizemos a escolha de continuarmos juntos, porque, pelo menos nesse episódio aqui, que tem a ver com esse assunto, né? É abertura primeiro. É, e a Mariana nasceu de um parto natural, né? Parto normal, como a gente falava antigamente, num hospital onde os maridos não podiam, naquela época, ficar com as suas esposas. Então, eu tive a Mariana praticamente sozinha, numa sala de parto com outras mulheres antes, né, antes do nascimento, claro, né, o pré-parto. E foi um parto muito difícil, de muitas horas, muita dor, e eu fiquei muito traumatizada com aquela experiência, né? E eu lá no Anos, hospital o tempo todo, da ele lá noite até fora, meio-dia. você na recepção, Isso, foram 12 horas de trabalho de 12 parto. horas. E eu lembro que depois desse parto eu fiquei com muito medo de ter outro filho e mais quis, né? Logo assim, a Mariana, elas têm 3 anos de 3 anos. diferença, então quando eu fui ter a Maísa, eu cheguei no hospital também já com o parto começando a se encaminhar, mas a médica que me examinou na época lá disse que eu ia ficar no hospital, mas que a bebê ia nascer, sei lá, De no manhã outro cedo. dia. Isso era começo da noite. E aí eu entrei em pânico, né? Porque eu pensei, cara, eu vou passar por tudo aquilo de novo
nesse ambiente igual, né? Praticamente sozinha. E eu lembro que eu falei para a enfermeira: não, 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 eu vou embora. Ela: não, embora você não pode ir mais, porque você já está com dilatação, vai ter que ficar, tal. E aí eu fiquei muito nervosa, mas muito nervosa. E você, como no começo tinha sido dito que eu ia ficar, você foi embora para casa, né? É porque ela falou que o bebê só ia nascer de manhã. E eu lembrei da outra vez, eu fiquei lá de meia-noite até meio-dia. Eu falei, eu vou embora de manhã cedo, eu volto. Exatamente. E a gente já tinha Mariana, então, né? Tinha A minha mãe Mariana que estava em estava com a sua casa mãe, e tal, e aí você voltou para casa. Bom, a gente não tinha carro ainda, nem telefone. nem telefone. Nós somos do tempo dos orelhões, minha gente, que eu ouvi esses dias na rádio que vão ser retirados os últimos do país, vão ser recolhidos. Enfim, né? E aí eu fiquei no hospital nesse apavoramento todo. Aí falaram: olha, talvez seja melhor a gente ligar para a médica e você conversa com ela. Eu liguei, né, no telefone fixo que tinha lá e conversei com a médica. A médica falou: olha, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma cesárea, não precisa esperar amanhã de manhã. Se você quiser, eu vou aí. Eu falei: tudo bem, eu estava em choque, estava em pânico, estava desesperada. E a médica veio e fez a cesárea. Só que o plano não era esse. O plano original era ter também de parto normal, como tinha sido da Mari. E eu lembro que eu fiquei muito assim para baixo com tudo isso, o parto acontecendo, lá a cesariana acontecendo, e eu assim desolada e só pensando, o João foi para casa achando que a nossa bebê vai nascer amanhã de manhã, só que não, né? Ele tá lá em casa e não sabe de nada. Então, mas aí é Espera aí um interessante. pouquinho, deixa eu contar, depois você explica. Aí, beleza. Fizemos a cesárea é muito mais rápido. Ela nasceu e eu estava lá assim, chorei durante o parto, com anestesia lá da parte da cintura para baixo, né? A peridural e tal, epidural, nem lembro como que chama. E aí eu me lembro que uma enfermeira veio lá de fora, entrou na sala do centro cirúrgico e veio no meu ouvido e falou assim: o seu marido está aí fora. Vou chorar. E é até um pouco difícil falar disso, porque isso me emocionou muito no dia, né? Que eu pensei assim, mas como que ele tá aí fora? Como que ele sabe, né? O que que ele tá aqui? Como assim? E aí você conta como é que você chegou lá no Então, é que hospital, coisa. Bom, primeiro que eu fui embora a pé, né? Saí lá do hospital e sei lá, uns fui 30 a pé. minutos até em casa, ou mais. Ah, mais, né? Uns É, 40 e poucos, pois 45 é. minutos. Aí cheguei lá, falei pra sua mãe o que tinha acontecido, fui tomar um banho. Acho que sua mãe tinha ido deitar, ou ia deitar, não sei. Eu falei pra ela, mas antes de deitar, eu vou dar uma ligadinha no hospital, ver se tá tudo bem. Aí fui no Orelhão, que tinha. A gente morava dentro de uma vilinha assim, na avenida tinha o Orelhão, falei, fui no Orelhão e falei que eu queria saber, tal, se estava tudo em ordem. Aí a pessoa que atendeu falou, eu vou verificar. E falou assim, a sua esposa foi pro centro cirúrgico. Como assim? Disse que o bebê só ia nascer amanhã cedo, o que aconteceu? Aí eu voltei lá correndo, avisei sua mãe e saí, feito um Forrest Gump, correndo. Eu pensei, qual o caminho mais curto daqui até o hospital? Porque É. se eu cortar por dentro aqui não for para a avenida, é melhor. E fui correndo. Desci lá até a avenida, se eu não me engano, Kennedy. E aí eu vi que vinha o farol de um carro lá longe. Falei, eu vou pedir carona. Que, gente, isso era o quê? A Maísa nasceu 15 para as 3 da manhã. É, Isso era, sei lá, 2 horas da manhã. é. Aí vinha vindo esse carro de lá. Eu falei, vou pedir uma carona, né? E eu pedi carona e eles de fato pararam. Era uma picape. Expliquei o que estava acontecendo rapidamente. Falei que eu precisava ir até o hospital. Falei qual era o hospital. E tinha duas pessoas sentadas já, o motorista e o ajudante dele. Ele falou, sobe aí atrás. O sobe aí atrás era uma picape cheia de caixas de alface. Que ia pra feira, Que né? é pra feira, de São madrugada. Paulo, na capital, as feiras acontecem muito Madrugada, em cedo. julho, meio frio, né? Meio A Maísa nasceu dia bastante frio. 25 de julho. E aí eu falei, vou dar um jeito de subir aí, dá um jeito, sobe aí que a gente leva lá. E eu me agarrei nas caixas lá, subi. E eles foram e pararam em frente ao hospital, me desejaram boa sorte, parabéns. E eu desci, cheguei no hospital, expliquei. Aí falaram onde eu podia subir. Quando a Maísa chorou, eu estava sentado em frente à porta do centro cirúrgico. Estava sentadinho ali. Quando ela saiu, eu ouvi. É. Foi muito legal. Foi. E quando ela saiu na cestinha, né? Eles põem o bebê numa cestinha, assim, toda de tecidinho, assim, bonitinha. Ele a viu. Você a viu. E aí, eu lembro que quando eu saí do centro cirúrgico, tava lá também. você estava lá Com a fora. maca. E eu estava muito chateada. E eu falei para você que eu não tinha conseguido esperar, que eu tinha ficado nervosa. Contei um pouquinho dessa história rapidamente para você.
e você falou pra mim que estava tudo bem, que você estava comigo, né. E estava. Essa foi uma escolha e tanto. Foi E muito estava. Isso foi muito Foi. importante, isso me marca até hoje. Às vezes eu dou palestra, olha, tô chorando mesmo, minha gente. Então. Às vezes eu dou palestra e eu conto esse episódio, porque às vezes as coisas que você fala, as coisas que você faz para as pessoas não marcam, mas a maneira como as pessoas fazem a gente se sentir, isso a gente não esquece nunca. E eu me senti amada, me senti escolhida naquele dia de uma maneira muito especial, né. E se É. você que tá aí, tá me vendo chorar aqui, né, o primeiro episódio do nosso Cá Entre Não Nós. planejado esse choro aqui, não estava, É, mas é é porque quase é vida real, minha impossível. gente, vida real a gente chora também, né. Aproveita e se inscreve aí no meu canal, né, agora é nosso canal, se inscreve, porque tem muita coisa boa vindo por aí. A gente vai ter muitos episódios do Cá Entre Nós e você tá aqui com a gente nesse momento onde a gente tá compartilhando, Cá né. entre nós é entre nós mesmo. É, então ativa o sininho para quando a gente publicar novos episódios, você ser notificado e poder assistir também. Compartilha, viu, porque tem muita história vindo por aí. Bom, essa é uma das nossas tantas histórias de amor, de Sim, escolha, de conexão, né? de conexão. E é curioso isso, porque talvez não tenha sido sorte, né. Às vezes eu acho que um pouco de sorte também, porque eu venho de uma família onde os relacionamentos não eram tão estáveis assim, e existe uma tendência muito grande, isso eu estou falando até como terapeuta, hipnoterapeuta, que a gente repita um pouco o padrão do que a gente viveu dentro de casa. Os meus pais não se davam bem, eles se separaram com 23 anos de casados, a gente já está quase batendo o dobro. E sei lá, mas eu vivia lá e pensava assim: "Não, um dia eu vou fazer tudo diferente". Eu gosto muito da frase que não foi eu que escrevi, adoraria que tivesse sido eu, que é: "Se você não veio de uma família feliz, faça com que uma família feliz venha de você". E eu encontrei você, que é um homem que é completamente diferente de tudo que eu imaginei, que me mostrou que existe uma maneira diferente de um homem ser, e isso fez com que a gente continuasse juntos e se escolhendo o tempo todo, né. E cada encontro é um encontro, né? Um jargão aí, né, popular, mas o nosso encontro fez a gente crescer muito nisso que nós estamos falando em termos de conexão e de crescer também como pessoas, né? Porque eu não imaginava que eu era assim diferente, igual você comenta e fala, sempre falou e fala até hoje. E você também era diferente para mim, né? Então, e era especial. E eu acho que com isso a gente almeja também o tempo todo, junto com as escolhas, de querer ser uma pessoa cada vez melhor, cada vez mais especial, cada vez mais, por que não dizer mais atraente. Então, acho que tudo isso são ingredientes, elementos de fazer um relacionamento ter uma longevidade, como a gente falou, né? Relacionamento é relacionamento, não vamos aqui fingir que não é. Mas essa coisa da escolha, do querer, e tem É, que fazer as conexões ficarem cada vez mais fortes, né? é. Bom, nos nossos bastidores aqui agora há pouco, inclusive com o nosso querido Lucas, a gente estava conversando, sobre para quem são as coisas que a gente fala, porque no mundo moderno, na vida moderna, como terapeuta, eu encontro muitas pessoas, homens e mulheres, que parece que desistiram de casamento, de ficar junto, de procurar uma pessoa, ou de ter uma pessoa, ou de perpetuar um relacionamento. Nada de certo, nada de errado. Sim. Talvez a gente não tenha nada De de novo, a muito palavra escolha diferente se encaixa. da escolha, tá tudo certo. É. Existem pessoas que, até por conta de traumas de relacionamento, não quero mais saber. Mas existem aqueles que estão num relacionamento e querem que esse relacionamento continue, que ele melhore. Existem aqueles que estão começando e talvez com dificuldades, porque não é fácil. Eu falo que se casar com uma pessoa é um projeto muito ousado, porque nós somos um pacote. Né, quando a gente chega num relacionamento, nós temos toda uma bagagem de vida, né? Olha o que a gente contou aqui hoje. Eu contei um pouco da minha parte, da minha história, né? Como que era em casa, com os meus pais, com meu pai principalmente. Eu era aquele pacote. A Inês era aquela pessoa, filha do seu Sebastião e da Dona Maria de Lourdes, com aquele histórico. E o João, quando se casou com esse pacote. Então, isso não é simples, isso é um projeto sempre muito ousado. E eu com o pacote que o João era, tá tudo certo, né? E é. Agora, o que será que a gente pode dizer cá entre nós? Cá entre nós. Cá entre nós, o que a gente pode dizer para um casal
que está começando um relacionamento no meio de todas essas dificuldades, estão se conhecendo, talvez enfrentando problemas de falta de recursos, talvez não seja esse o tópico, talvez existam outras questões. O que a gente pode dizer para essas pessoas no sentido de o que dá para ser feito para você continuar escolhendo esta pessoa e esta pessoa escolhendo esta pessoa para chegarem onde a gente chegou e irem mais longe, que a gente vai mais longe ainda, né, amor? Bom, cá entre nós, essa não é uma resposta simples nem fácil, nem fácil. Mas enquanto você estava formulando, eu vim aqui pensando. Primeira coisa que eu acho assim, que é fundamental é a autoescolha. É quando cada um de nós, cada uma das duas pessoas do relacionamento se escolhe e decide ser feliz, né? Bom, aí se eu, nessa minha busca de felicidade, tá desenhado, tá escrito, tenho o desejo de estar com alguém, eu tenho que estar muito bem posicionado, muito bem estruturado, digamos assim, não sei se essa palavra é adequada, né? Não adianta essa história de procurar tampa da panela, outra metade da laranja. Você tem que estar bem consigo mesmo, porque daí, ao encontrar alguém, é difícil falar disso porque não tem teoria para isso, mas é como se houvesse uma conexão mesmo, como se dois plugs se encontrassem. Porque cada um de nós dois está posicionado dessa maneira e desejoso de ter outra pessoa que no que ela surge. Faz sentido, Faz né? sentido, muitas coisas tem. Hoje não vai dar tempo, mas vamos falar sobre isso também, de algumas coisas que você tem que relevar. Existem algumas coisas que precisam ser relevadas, porque não são muito importantes. Mas no momento que a gente faz a escolha e os dois tem essa coisa que nós falamos da conexão, da paixão, tudo isso, e o respeito profundo de um com o outro, principalmente dos espaços do outro, da conquista e manutenção dos próprios espaços e da liberdade e fornecimento de possibilidade dos espaços do outro. Junto com isso veio a paixão, veio o amor, aquele desejo de estar junto o tempo todo, a coisa vai caminhar. Mas eu penso que, pegando algumas palavras que nós já falamos hoje, escolha fundamental, e depois essa coisa do respeito, que ele é muito amplo e se encaixa, eu diria que praticamente tudo. Com certeza. Então, resumindo, a gente tem que estar bem com a gente mesmo, acho que por isso os processos terapêuticos são tão importantes, a resolução dos traumas que você traz, porque isso faz com que você, sei lá, mude a sua vibração, você procure pessoas parecidas com você, e se você está bem, você vai achar coisas mais ou menos do mesmo nível, né? Isso é importante. Depois a escolha diária para conseguir superar as dificuldades que elas virão, né? Se elas não forem financeiras, elas serão no campo da saúde ou dos relacionamentos. Sempre tem dificuldade. A vida é um movimento. Em alguns momentos até dificuldade de ideias. De ideias, divergências, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Estamos concluindo o nosso primeiro episódio do Cá Entre Nós. E Cá Entre Nós eu adorei. Cá Entre Nós também gostei bastante. Então obrigado pronto. pelo convite, minha querida esposa. Vamos juntos. Bom, para você que chegou aqui até o final do primeiro episódio do Cá Entre Nós, vai lá, se inscreve no canal, deixa seus comentários se você achou legal, se você não achou. Tem alguma pergunta que você quer que a gente responda nos próximos episódios, algum tema que vocês queiram que a gente fale? Deixa escrito aí que a gente vai responder para você, tá bom? Aproveita e compartilha. E Cá Entre Nós, estaremos novamente juntos em breve. Até o próximo episódio do nosso podcast Cá Entre Nós. Até breve, esperamos vocês.